Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas, na Casa Cor, nesse espaço lindo da Flávia Roscoe, a varanda do encontro. E hoje o bate-papo é sobre alimentação. Nós vamos falar sobre alimentação com simplicidade com a nutricionista Tati Lana. Tati, bem-vinda, querida. Prazer estar aqui com você. Obrigada, Eu viu? que te agradeço o convite. Por usar os seus dons, aquilo que o Senhor, te dá mesmo, através do seu conhecimento, para nos abençoar aqui hoje. Ah, que delícia. Eu que agradeço o convite, estou super lisonjeada e vim aqui buscar também um pouco do seu conhecimento, dessa alegria que você traz, né, com a palavra do Senhor. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada. Vamos bater esse querida. Gente, a Tati, ela tem uma visão muito interessante sobre alimentação, que é a gente se alimentar de forma simples, que tudo que a gente tem, né, já foi nos dado. E eu achei muito bacana ela trazer isso para nós e eu quero ouvir de você, Tati. Como nasceu no seu coração essa questão da pessoa se alimentar com mais simplicidade, sem ficar inventando, assim, tendo ideias mirabolantes, e o que funciona realmente? Isso tudo nasceu da minha própria experiência, como eu te contei, né? Eu passei por um processo de emagrecimento e vivi o efeito sanfona, como todas as mulheres hoje em dia a gente sabe que tem essa preocupação. E eu buscava sempre caminhos que eu via, como eu não tinha estudado ainda, não tinha me formado, não me aprofundei na pesquisa. Eu fui fazendo coisas que eu vi ali naquela época e realmente consegui emagrecer. Os modismos. Você usava os modismos da época. Isso. Dieta de revista, via ali o que estava acontecendo. A nutrição nessa época nem estava muito em voga, assim. E eu fui fazendo aquelas coisas e eu vi tudo bem, até conseguir emagrecer até um determinado momento. E quando eu cheguei lá, no famoso emagrecimento, no meu objetivo, eu vi que eu não estava bem, não estava saudável, não estava com um aspecto físico legal, não tinha saúde, não tinha disposição. E aí eu comecei a pesquisar e me aprofundar a respeito, né? E depois com a nutrição, estudando na faculdade e tudo mais. E eu percebi, hoje em dia em consultório, esse movimento regresso. O pessoal que veio dessa época minha, que veio nesse movimento, né, do boom ali da nutrição em 2014, 15, 16, que foi quando a nutrição veio muito forte, a alimentação veio de uma forma muito forte. O pessoal foi nesses modismos, experimentando muitas coisas, porque tudo era muito novo pra gente, referente à alimentação. E hoje, anos depois, eu percebo que as pessoas estão indo ao consultório buscar o contrário, né? As pessoas estão cansadas de fazer estratégias ou mirabolantes, ou que viram uma amiga fazer, por exemplo, que viram uma artista, né? A gente hoje é muito influenciado também pelas mídias, pela internet, a gente tem muita informação disponível. Então, precisamos ter um pouquinho de cuidado, né? Então, assim, o que funciona, na verdade, é a gente se aproximar cada vez mais da natureza. É verdade. Porque Deus é perfeito, né, Cris? Então ele já nos forneceu tudo o que a gente precisa. Tem inclusive várias passagens da Bíblia que falam sobre alimentação. E logo ali no primeiro livro, Gênesis, se não me engano, capítulo 3, onde Deus começa ali a produzir as sementes, os frutos que vão servir de alimentação para o homem. Então é bem claro assim na palavra, né, o caminho que a gente deve seguir. Só que com esse movimento todo de internet, foram vários movimentos, na verdade, né? A própria saída da mulher do ambiente doméstico para ir para o ambiente de trabalho, começou a acontecer o movimento da industrialização. Se essas mulheres não estão em casa mais, né? Se a gente olhar as fotos antigas das mulheres de antigamente, anos 50, 60, não tinham tantas pessoas com sobrepeso, com obesidade, porque todo mundo se alimentava de comida, né? O que eu acho interessante é que você trouxe a sua experiência, né, que você tem, que você viveu e sabe como é, igual a gente estava conversando nos bastidores. Muitas vezes a gente está magra, mas nós não estamos saudáveis. Exatamente. E a gente precisa de ter saúde, né, Tati? É o principal. E o que eu vejo é que com o passar dos anos, nós mulheres que vamos amadurecendo e a gente começa a compreender que o mais importante é a gente envelhecer com saúde e bem, é estar bem. Né? É aquela questão da gente estar buscando um equilíbrio. Tá. O equilíbrio, para você, é algo muito importante? Você acha que as pessoas estão conseguindo manter um equilíbrio ou ainda não? Existe muito aquela questão de eu caí, mas eu tenho que me levantar. Como que você tem visto essa questão do equilíbrio? Isso, na verdade você falou sobre o que é mais importante para nós nutricionistas. Então, um bom nutricionista que está buscando não só a estética do seu paciente, que ele está buscando a saúde, o que a gente mais precisa é ensinar. É exatamente isso que tem faltado e que as pessoas se frustram. Então, o que a gente percebe hoje? A pessoa já caiu, já se
levantou ou chegou a um objetivo e perdeu e vem pro consultório buscando a pílula mágica novamente. Esse movimento aconteceu durante muito tempo. Aí as mulheres como nós, que quando você começa a adquirir uma certa maturidade, você começa a perceber que tem outros parâmetros que a nutrição e uma alimentação saudável podem trazer para você, a estética ela vem como o brinde, assim, ela vem como o grande prêmio, sabe? Então esse movimento ele tá acontecendo ao contrário. As pessoas chegam no consultório buscando a coisa rápida, né, a pílula mágica, a fórmula mágica, o atalho, e aí a gente tem que tentar ensinar o equilíbrio, porque o nosso corpo é feito de homeostase, né? O nosso metabolismo, o nosso cérebro, ele trabalha 24 horas por dia para manter tudo equilibrado. Então, imagina que você coloca externo, né, a alimentação que vem de fora de você para dentro. Tudo que a gente faz ali tem uma compensação metabólica. Então, se você aumenta muito a sua ingesta alimentar, seu corpo vai compensar como? Tá sobrando energia, ele vai acumular. Então, Ô, Tati, e a alimentação tem tudo a ver com as nossas emoções. Tudo a ver. Eu vejo por mim. Eu tava até conversando lá em casa esses dias, eu falei, nossa, gente, eu tô precisando de voltar pro prumo, pra alimentação mais saudável. Eu não estou engordando, que é algo que eu tenho que trabalhar muito em mim também, mas eu não estou me alimentando de uma forma saudável. Eu tô precisando de rever isso. E eu vejo que é muito também a questão das emoções, o momento que você está vivendo. Às vezes você está buscando muito numa área e na outra você está esquecendo que você precisa de equilíbrio nessa área. Você tem visto que a maioria das pessoas, quando elas estão num processo de, como que eu vou dizer, de emoções conturbadas, elas se perdem um pouco na alimentação? Totalmente, Cris. É um dos outros fatores que a gente mais pega em consultório. Os pacientes estão chegando pra gente, tanto homem como mulheres, nós mulheres mais ainda, por sermos mais multitarefas, né? E essa questão do mercado de trabalho, a gente tem que estar, né? As mulheres estão buscando cada vez mais a sua posição ali na vida, no mercado, nas suas famílias. Então, a gente percebe muito isso. As pacientes geralmente chegam muito estressadas e cansadas também de tentar e não conseguir. Então, isso gera um movimento contrário. O que elas fazem através disso? Elas tentam, fazem a restrição, fazem a dieta, procuram ali. Quando não conseguem, como que fica a emoção? Muito ruim, frustração sempre, eu não consigo, isso não é pra mim. E aí elas buscam o caminho oposto. Ou elas, então assim, olha o equilíbrio vindo de novo pra nossa conversa. Ou elas buscam ali o oposto, que é a restrição total, ou elas querem não fazer nada. Então não tem equilíbrio nisso. Acho que eu sou desse tipo. É o mais para todas nós, porque a nossa emoção fala muito. Foi-se o tempo, Cris, que se separava, né? Corpo, mente, a gente sabe que é uma coisa só. E antes não, né? A gente imaginava que eram coisas diferentes. Então, o que eu penso, as emoções que eu sinto, afetam a minha periferia, que é o meu corpo, e o que eu coloco de alimento para dentro afeta a minha mente, né? A saúde, né, neurológica, por exemplo, e as emoções de uma forma geral. Então, eu como para ter uma recompensa. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, que deve ser o seu caso e de muitas de nós, né? O açúcar. O açúcar, É o total ele problema. É um conforto. Ele é um conforto, e não é só porque a gente acha que ele é paladar, não. É porque ele realmente é. Eu te falei, né, que eu tô sentindo Falou. a necessidade de açúcar, principalmente à noite, que eu já chego mais cansada. Às vezes, durante o dia, eu não consegui me alimentar de uma forma equilibrada. Aí eu chego à noite e falo, nossa, que vontade de comer um doce. Aí acaba que a gente tem alguma coisinha Sempre. Dentro de casa e ataca. come ali. Por quê? O açúcar, muitos estudos importantes mostram que ele mexe em um sistema muito importante nosso, que é o sistema de recompensa. É o sistema dopaminérgico que a gente fala. Então, assim, ele dá... O que acontece quando você está mais cansada, mais estressada? Alguns hormônios estressores sobem, e aí o que a gente precisa? O que o nosso cérebro pede, que é muito inteligente? Equilíbrio, homeostase. Então, ele busca alguma coisa que dê essa energia mais rápida para ele. Nossos hormônios do bem-estar, quando a gente está cansada no final do dia, como é o seu caso, quando você está mais estressada, eles tendem a diminuir. Quando aumenta o hormônio do estresse, estou super cansada, super estressada, ou tive um dia difícil, os nossos bons hormônios, que são os hormônios do bem-estar, a dopamina, a serotonina, elas caem. Então o que seu cérebro faz? Opa, estamos precisando de dopamina aqui. Aí de onde que vem essa energia? E sabe o que eu percebo? Eu percebi esses dias. Que quando a gente não está se alimentando bem, quando não está usando dessa simplicidade que a gente necessita de usar frutas, legumes, Isso. verduras, coisas que trazem essa alimentação saudável para a gente, acho que a nossa imunidade parece que ela cai. Tem a ver? Não, tem tudo a ver. Nossa fisiologia, de uma forma geral, ela sofre com isso. Por quê? O nosso corpo, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa dos alimentos energéticos, que são o que promovem a nossa energia. Então, esses alimentos vêm dos carboidratos. Ele precisa dos
dos elementos plásticos, que são as proteínas, são os grandes construtores do nosso metabolismo, e eles precisam dos reguladores, que são as vitaminas e os minerais, para ele funcionar em harmonia, para ele manter esse equilíbrio, essa homeostase que a gente está conversando. Quando um desses três está deficiente, quando a gente vai ou para a restrição, ou para a compulsão alimentar, o excesso, enfim, a gente mexe inclusive na nossa microbiota intestinal, e a gente sabe que ela tem uma importância muito grande para isso. O açúcar, os doces, a má alimentação, a alimentação mais inflamatória que a gente fala, que vem dos industrializados, dos processados, dos hiperpalatáveis, elas têm o poder de alterar ali a nossa microbiota intestinal. E isso causa muitos malefícios, inclusive esse, de se sentir mal, de ficar mais para baixo, ou da saúde ficar um pouco prejudicada de uma forma geral. Tem muito a ver, sim. A alimentação tem tudo a ver com o que nós somos, né? A gente precisa de cuidar, né? Do corpo, da alma e do espírito. E o versículo que me vem, assim, muito à mente agora no nosso bate-papo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você tirou da minha cabeça, né? Eu ia falar desse, inclusive. Tudo me é lícito. Eu posso comer um pão de queijo? Eu posso comer um chocolate? A gente conversou sobre isso. Sim, mas a gente precisa de moderação e equilíbrio, né, Tati? Isso. E aí é outra questão que a gente está lutando muito em consultório, assim, os nutricionistas também, de trazer para essa realidade, né, Cris? Não é porque eu estou falando de uma alimentação simples. E o que, Tati, o que seria uma alimentação simples ideal? Seria esse alimento mais próximo da natureza, né? São as frutas, as verduras, os legumes, as carnes para quem come carne, os vegetais para quem é vegetariano, enfim. É uma alimentação mais balanceada, com frutas, com diversidade, né? Se a gente pensar em todos os elementos da natureza, todas as cores, tem que ter um motivo para isso. A gente sabe que Deus é perfeito. E esses dias eu, inclusive, estava conversando com uma paciente, a gente conversando sobre isso, ela é cristã também, me falando como a perfeição da nossa fisiologia. Eu estava explicando algumas coisas hormonais para ela e eu explicando para ela. É tão interessante que essa mistura de gordura e açúcar, ela não existe na natureza. Deus não fez nenhum alimento que contém essa mistura junto. Então, a indústria veio e fez isso, e é o que nos causa, né, essa alimentação. Isso, tantos malefícios. É uma alimentação mais inflamatória. Então, quando você come um alimento que é rico em açúcar, por exemplo, as frutas na natureza, ela não tem gordura. O abacate, que é uma fruta que tem gordura, ela não é doce. Olha que coisa interessante. Então, tá tudo ali. Tá, é lindo, eu sou apaixonada. A natureza, ela mostra pra gente, né, como que é, o que é bom, o que não é. Esses dias eu vi uma outra colega também falando, olha que interessante, eu não tinha raciocinado sobre isso. Os alimentos melhores para o consumo, os mais permitidos, Deus fez eles todos acima da terra, ali no chão. Os carboidratos e os tubérculos, eles são escondidos embaixo da terra, e as frutas muito doces estão no alto das árvores, que são as coisas que a gente precisa moderar um pouco mais. Então, verdade. Olha que legal que é isso. Ô, Tati, pra gente finalizar, quem quiser, gente, entre em contato com a Tati para ela contar um pouquinho mais do trabalho dela. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo sobre isso, né? Sobre a alimentação, a importância, sobre a saúde. O que você falaria para quem está ali do outro lado, está passando pelo mesmo processo que eu, com uma dificuldade de voltar ao prumo, ao equilíbrio? Eu falaria assim, para a pessoa persistir, porque a nossa saúde é fundamental, nós estamos sempre construindo, e a alimentação não é como atividade física, por exemplo, que apesar de ser muito importante, é uma escolha que você faz ali 1 horinha no dia, fez, acabou, estou liberada. A alimentação, Cris, a gente está o tempo todo dizendo sim ou não para alguma coisa. É verdade. Então a gente tem que escolher, a gente é testado, o nosso psicológico e o nosso emocional e o nosso comportamento é testado o tempo inteiro. Então quando você visa saúde, quando você busca bem-estar, eu sugiro sempre, quando você procurar um profissional nutricionista ou algum profissional da sua saúde, busque sempre estabelecer o básico, em bases regulares, porque dieta nada mais é do que um conjunto de refeições, então isso depende do seu comportamento. Então eu diria, faça ali o básico muito bem feito em base regular. Quando você tiver isso muito bem estabelecido, aí você apara as arestas, sabe? Então assim, tentar o equilíbrio, fazer a maioria do tempo, a gente trabalha numa proporção ali de 70-30 nesse início, então se você manter uma boa alimentação, 70% do seu tempo, você tem esses 30% para também sentir prazer com a comida. Para dividir um momento lindo com a sua família, sentar com seus filhos e comer uma pizza no sábado à noite, por que não? Não é isso que vai engordar ninguém ou fazer mal para a saúde de ninguém, é o equilíbrio. Então o que a gente mais está tentando em consultório hoje é isso, seria a dica que eu daria. Busque saúde e busque o equilíbrio. Saber que nenhum dos dois opostos são legais, você não vai conseguir manter isso para sua vida. Tente sempre uma dieta, procure um profissional que te forneça uma dieta que você consiga seguir para a vida. Você olhar aquele papel e falar, poxa, eu consigo fazer isso aqui sempre? Na maioria do tempo? Consigo. Legal, isso é para mim. Ai, gente, é muita informação boa, né? Eu quero desejar para você, do outro lado, boas escolhas.
Isso. Tati, muito obrigada, obrigada querida. Obrigada, viu? Eu que te agradeço. Eu quero agradecer ao Açaí Fresh, o nosso patrocinador, a Jador por esses acessórios lindos, a Lu Menezes pelos looks, a 8 Filmes que tá aí do outro lado e a você que chegou até o final aqui conosco. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.